E aí, tá tudo beleza com você? Eu sou Alex Soares e esse é o canal Tudo de Bom, o seu suprimento nerd, semanalmente trazendo alguma coisa bacana para você. Se você caiu de paraquedas aqui no nosso canal agora, entenda que esse é o vídeo sobre o capítulo 7 de O Relógio do Juízo Final, que está sendo publicada no Brasil pela Panini. Esta é a versão brasileira da saga em 12 capítulos Doomsday Clock da DC Comics, escrita por Geoff Johns, desenhada pelo Gary Frank e com cores do Brad Anderson. Como a gente vem fazendo desde o capítulo 1, cada um dos nossos vídeos disseca o capítulo em questão. Nesse caso, o capítulo 7. Nós vamos falar aqui sobre as referências, os easter eggs. Então, não queira me matar, porque vai ter spoiler do capítulo 7, ok? E eu já começo esse vídeo anunciando a nossa parceria com a loja virtual Geeknic. Se você quer aquele artigo nerd interessante de pronta entrega, basta clicar aqui no link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Você acessando a loja por esse link, você vai estar ajudando o canal Tudo de Bom. Mas chega de lenga-lenga e vamos logo para o que te interessa. Vamos falar sobre a capa original da série, porque a Panini, como eu tenho falado nos outros vídeos dos capítulos anteriores, né, a Panini só tem utilizado capas alternativas no Brasil. Não sei se por força de contrato, por alguma opção editorial, mas as capas no Brasil sempre são as capas alternativas. Então, vai aí para vocês conferirem a capa original. Nela nós temos uma mariposa azul na lanterna do Lanterna Verde original, da Era de Ouro, o Alan Scott. Essa mariposa tem uma referência dupla nela. Primeiro, por ela ser azul, está referenciando o Dr. Manhattan, que vai nesse capítulo finalmente dar as caras. E também ao personagem, ao herói mariposa, Byron Lewis, um herói do universo de Watchmen, que teve uma participação muito importante na criação do novo Rorschach. Na capa alternativa utilizada pela Panini no Brasil, nós temos o Rorschach espancando o Coringa. Se você observar bem, você vai perceber naquela torre do relógio lá no fundo, o Batman observando a cena. Vale dizer também que a primeira página do miolo mostra o mesmo recurso que foi trazido de Watchmen e que tem sido usado em todos os capítulos de Doomsday Clock, ou de O Relógio do Juízo Final, que é a capa original é sempre o primeiro quadrinho da história, assim como era em Watchmen. Como no Brasil a Panini está utilizando capas alternativas, esse recurso se perde. Depois dos flashbacks mostrados no capítulo 4 e no capítulo 6, dessa vez no capítulo 7 nós tivemos um avanço bem mais significativo na história. O Dr. Manhattan apareceu, caramba! E ele já aparece mostrando que ele tem sim alguma, se não responsabilidade total, alguma parte da responsabilidade pela criação dos Novos 52. E ele começa narrando a origem do Lanterna Verde Alan Scott, o Lanterna Verde original da Era de Ouro dos quadrinhos. As datas que ele coloca é que são as referências interessantes para a gente pensar aí no comecinho da história. 16 de julho de 1940 é uma referência à revista All American Comics, número 16, que na capa traz a sua data de lançamento como sendo em julho de 1940. Porém, tem fontes que afirmam que ela, na verdade, foi lançada no dia 17 de maio de 1940. 22 de novembro de 1940 é a data que a revista All Star Comics, número 3, foi lançada. Nela, nós tivemos a primeira aparição da Sociedade da Justiça da América. 8 de janeiro de 1950 foi a data utilizada na minissérie Sociedade da Justiça da América, A Era de Ouro, do James Robinson e do Paul Smith. Nessa minissérie, nessa data,
o Alan Scott depõe perante um comitê de atividades anti-americanas. A série original foi publicada no final de 93 até o começo de 1994, em 4 edições, que eu recomendo muito. A Panini, inclusive, lançou o encadernado dessa série, que é tudo de bom. A dinastia Sung não havia sido citada previamente nem nas histórias do Lanterna Verde da Era de Ouro, nem nas histórias do Lanterna Verde na Era de Prata. Porém, essa citação é uma referência a Yalangur, o maior Lanterna Verde da sua época. Yalangur enfrentou um monstro amarelo e ele quase foi morto. Os Guardiões do Universo, preocupados de perder o seu maior guerreiro, removeram a impureza amarela da composição do anel e da bateria de Yalangur. Ele acabou se tornando praticamente onipotente. Ele acabou se corrompendo e tentou moldar o setor dele à sua vontade. Por algum motivo ele temia o desenvolvimento da civilização terrestre e pousou lá na China, exatamente nessa época citada em O Relógio do Juízo Final, e enfrentou os camponeses. Os camponeses atacaram ele com paus e ferramentas de madeira, só que nada acontecia. Então, tentando ensinar humildade ao Lanterna Verde e Yalangur, os Guardiões modificaram a composição da bateria e do anel dele. Agora eles eram vulneráveis à madeira. E assim ele tomou uma maior surra dos camponeses. Ele tentou escapar voando, mas os ferimentos dele eram muito graves e ele acabou caindo de volta na Terra, incendiando na reentrada, como se fosse um meteoro verde. Na queda também, ele acabou se unindo ao coração estelar e acabou dando origem à chama verde, que daria o poder ao anel e à bateria do Alan Scott anos depois. Inclusive, a chama verde é responsável por sempre manter o Alan Scott jovem, apesar dele ter sido um Lanterna Verde da década de 1940. Ainda nesse recordatório do Dr. Manhattan é citado Edward Gibbons. É colocado aí que ele se curou meses antes do acidente onde Alan Scott encontrou a lanterna. Porém, na revista Secret Origins, número 18, isso a numeração original, tá? Lançada em setembro de 1987, numa história de autoria de Roy Thomas e George Freeman, é dito que esse hiato foi, na verdade, de alguns anos. Se você está gostando das informações desse vídeo, já vai deixando aquele like bacana para fortalecer o nosso trabalho, se inscreve no canal se não for inscrito, ativa o sininho para ficar por dentro das notificações e não perder nenhum dos nossos vídeos, se inscreve nas nossas redes sociais e, claro, compartilhe esse vídeo com pelo menos um amigo seu. E também, não esquece de comentar aí embaixo, isso é muito bacana, tá? Comentário seu aí embaixo ajuda pra caramba. Aproveita também e se inscreve nos nossos canais parceiros, o Alquimista Nerd e o Tomada Pop. Os links para os dois canais vão estar aí na descrição desse vídeo. E eu vou deixar também um link para a análise do canal Quadrinhos e Tal, que é bem diferente da minha, é super engraçada. Mas, de novo, chega de lenga-lenga e vamos logo pro que te interessa, né? No ponto de ônibus onde o Rorschach, a Saturnia e o Johnny Trovoada estão, nós temos algumas coisinhas aí. De um lado, nós temos um cartaz do filme Nathaniel Dusk, o detetive interpretado por Carver Coleman. E do outro lado, nós temos uma imagem que se assemelha muito aos Amantes de Hiroshima, aquela pichação recorrente na série Watchmen original. Atrás do Johnny, a gente ainda vê uma imagem de fogo, uma referência ao Lanterna Verde Alan Scott e a sua chama verde. O Geoforça, ou o Príncipe Markov, está aí se aliando a Posar, consequentemente se aliando à Rússia. Isso tudo devido à teoria dos Superman. Nós já discutimos nos vídeos dos capítulos anteriores sobre essa origem. Ela não é totalmente mentira, ela tem um fundo de verdade. E principalmente porque ela nasceu na Marcóvia, como a gente já falou anteriormente. Tudo isso porque o Esquadrão Suicida, que é composto por heróis e vilões trabalhando para o governo americano,
foi flagrado atuando na Marcóvia. Você não precisa de muita coisa para criar uma grande teoria da conspiração, mas isso tudo a gente já falou nos vídeos anteriores. Tá curioso? Assiste lá, tá bem bacana. Quando aparece o Troll de Fogo, nós vemos o personagem Samurai, o super-herói japonês criado para o desenho animado dos Super Amigos. Nós já falamos também sobre o Samurai nos vídeos anteriores. Já os Trolls de Fogo surgiram originalmente na revista Aquaman número 1 de fevereiro de 1962. Nessa história, o Aquaman e o Aqualad tiveram a ajuda do amigo deles, o duendezinho mágico Quisp. Em 1999, o Grant Morrison escreveu um arco onde ele revelou que tanto o Quisp quanto o Relâmpago do Johnny Trovoada eram, na verdade, seres da quinta dimensão, igual o Sr. Mxyzptlk e o Bat-Mirim. Já os Trolls de Fogo apareceram novamente na revista do Aquaman em 1999 e tiveram muito destaque nos Novos 52 e durante a saga Renascimento. Na TV ali a gente ainda vê a personagem Celsius, que foi membro da Patrulha do Destino, inclusive ela era casada com o Dr. Niles Caulder, o chefe. O homem animal vegetal mineral é um velho inimigo da Patrulha do Destino e o personagem Dybbuk, o herói israelense, é uma inteligência artificial. Ele já apareceu nos quadrinhos do Esquadrão Suicida ali pelos final dos anos 80, começo dos anos 90. É citado aí também o Xi Jinping, que é o presidente da República Popular da China desde 2012. Já os comentaristas da TV, muito provavelmente, são o Jake Tapper e o Anderson Cooper, da CNN, já que tanto a CNN quanto a DC Comics fazem parte da Warner Media, que por sua vez pertence à AT&T. A Saturnia e o seu tão exacerbado otimismo é um membro da legião dos super-heróis do século 30. Claro que isso depende da idade. Ela pode ser do século 30 ou pode ser do século 31. Depende da idade que a personagem tinha quando viajou no tempo, do ano que ela saiu lá do futuro. A Legião dos Super-Heróis é uma grande liga da justiça interplanetária. São pessoas, cada um de um planeta diferente, com um poder diferente, que, influenciados pelo Superboy, um alienígena que viveu na Terra e foi acolhido pelos habitantes da Terra, resolveram se unir e promover o bem no século 30 ou 31. Quando Ozymandias fala que não existem coincidências em se tratando do Dr. Manhattan, é o Geoff Johns mostrando pra gente que tá tudo interligado no universo DC, que ele é o grande costureiro do universo DC. O passado, o presente e o futuro do universo DC, tá tudo na mão dele e ele tá mostrando pra gente como que tudo vai ficar. É só olhar o relógio do juízo final com atenção que a gente percebe isso. Na Caverna do Coringa, o vilão fala do sorriso do comediante. Nada me tira da cabeça que ele está fazendo aí uma referência ao Coringa do Heath Ledger. Você quer saber como eu consegui essas cicatrizes? E a história de como o comediante conseguiu aquela cicatriz é muito parecida com as histórias que o Coringa do Heath Ledger contava no filme O Cavaleiro das Trevas. Essa caverna ainda tem uma porrada de referências. Por exemplo, tanto o Coringa quanto o Batman têm cartas gigantes de baralho na sua caverna. O bonecão sorridente de braços abertos lembra muito um daqueles balões que o Coringa do Jack Nicholson usou no final do filme Batman de 1989. Tem até um Coringa móvel e um Tiranossauro Coringa, em antítese ao Tiranossauro que o Batman tem na Batcaverna. E sinceramente eu achei muito massa a forma como o Batman se solta e traz de volta a ação para a história. Esse período de ação é interessante para a história, porém a gente não pode deixar de elogiar o dinamismo das cenas que foi retratado pelo Gary Frank. E claro, as cores do Brad Anderson, que estão fodásticas. E o Ozymandias usou a Mínimo Bastos para se alimentar da energia residual do Dr. Manhattan, que estava no comediante, e na lanterna do Alan Scott, e assim trazer o Dr. Manhattan para onde ele queria. Nessa hora, o Batman fala para o Dr. Manhattan: eu te conheço.
Muita gente falou assim, mas como assim? Ele já viu o Dr. Manhattan antes? Não, gente, é porque ele leu o diário do Walter Kovacs, o Rorschach original. Simplesmente por isso. Ele sabe quem é o Dr. Manhattan, da mesma forma como ele sabia quem era o Adrian Veidt, porque ele leu tudo a respeito deles. De quebra, a gente já descobre que a Marionette está grávida de novo, e não foi porque ela estava grávida a primeira vez que o Dr. Manhattan não a matou. A gente ainda descobre que o Ozymandias não tem câncer. Oh! Isso é como eu falo, o Rorschach do Red, ele é um Rorschach otimista, diferente do Rorschach do Walter Kovacs, que era pessimista. Esse otimismo do Red pode ser bom ou pode ser ruim. O Byron Lewis, que a Panini traduziu como traça, vai entender. Poxa, ele é o mariposa, caramba, nunca foi o traça. O Byron Lewis manipulou ele para protegê-lo. Já o Ozymandias, o Adrian Veidt, manipulou para tirar proveito mesmo. E o camarada Carver Coleman, a importância dele está começando a ser revelada. O Dr. Manhattan assistiu a gravação do filme em 1954. Será que ele interagiu com Jonathan Law, o roteirista do filme, que, como a gente explicou no vídeo do capítulo 3, deveria ter se tornado o herói Tarântula da Era de Ouro? Só que, como ele mexeu nas coisas, nesse universo pós-Novos 52, não existiu Era de Ouro, não existiu Sociedade da Justiça da América. E o Rorschach realmente senta a porrada no Coringa, só que fora de quadro. Meio frustrante isso, né? Mas ele também senta a porrada no Adrian Veidt. A gente não pode esquecer que o Veidt escapou de uma queda do alto da torre da LexCorp, depois ainda brigou com o Batman. Então ele apanhar é plausível. E olha que bacana, né? O Ozymandias bota para dormir o passado e o futuro da DC Comics, quando ele nocauteia o Johnny Trovoada e a Saturnia. A expressão dela de terror, quando ela lê a mente dele, quando ela vê o que ele vai fazer, ela que é uma personagem totalmente otimista, como a gente viu anteriormente, isso só deixa a gente em estado de alerta. Olha o plano que ele fez no mundo dele. O que ele vai fazer aqui? Só que ele diz uma coisa, ele diz que tem um plano e que vai salvar todo mundo. Da outra vez ele não disse que ia salvar todo mundo, ele ia salvar o mundo, mas não ia salvar todo mundo. Em Watchmen ele matou para salvar o mundo. O que será que ele vai fazer aqui? E a gente está percebendo como que as coisas estão indo para o buraco mesmo. A teoria do Superman ganhando força e a população perdendo a confiança, não só na comunidade meta-humana, mas na comunidade super-heróica como um todo. Até quem não tem poder está sendo pego de lambuja nessa coisa toda. Países fazendo alianças contra os super-heróis, o Adão Negro invadindo Jerusalém e o relógio do juízo final cada vez mais próximo da meia-noite. Essa urgência ela é até enfatizada em algumas páginas, quando o layout tradicional de no máximo 9 painéis por página é alterado e você passa a ter mais painéis numa página só, a fim de mostrar vários elementos e mostrar que o tempo está passando e muito rápido. Seria isso o Johns mostrando, olha, apesar de a gente estar bebendo na fonte de Watchmen e pegando aqui os personagens da DC Comics, isso é Doomsday Clock, não é Watchmen. A gente subverte as coisas. Isso não é uma cartilha que a gente tem que seguir à risca. Será? O gancho dessa história é muito louco. John em Marte, naquele piso quadriculado e as peças de xadrez, os dois reis, obviamente o Superman e o Dr. Manhattan. A visão do John do futuro, o Superman com os olhos brilhando vermelho, correndo na direção dele, desferindo um soco, e aí o John não vê mais nada. Ou o Superman destrói o Dr. Manhattan, ou o Dr. Manhattan destrói tudo.
e aquele raio da foto do John Osterman com a Jane Slater, que já tinha aparecido antes, fica flutuando por ali. Red largou a máscara do Rorschach no chão e fugiu. O Batman encontrou aquela correspondência para Lois Lane. Quem enviou? O que é aquilo? E aí chegamos à citação que todas as histórias têm em seu final. E, como sempre, um trecho dessa citação dá título à história. Essa, no caso, é de Buckminster Fuller. Buckminster Fuller foi um arquiteto e inventor, nascido em 1895 em Milton, Massachusetts. Ele morreu em 1983. Ele é mais conhecido por popularizar na arquitetura a cúpula geodésica, que é uma estrutura esférica feita de poliedros. A biosfera de Montreal, que foi feita para a Feira Mundial de 1967, é um projeto dele. A atração Spaceship Earth, ou espaçonave Terra, no Epcot Center, tem esse nome por causa dele, porque ele usou esse termo num livro dele de 1964. O conceito dessa atração é baseado no trabalho dele. Na série Watchmen original, tinha uma cúpula geodésica em Nova York que podia ser vista do apartamento do comediante. E também pode ser vista no capítulo 7, quando a nave coruja sobrevoa Nova York. Já o apêndice desse capítulo não tem assim referências escondidas. A gente vê ali que a Mini Bubastis é o resultado de um procedimento de clonagem que levou anos, desenvolvido pelo Adrian Veidt. Ele pegou as células da Bubastis original, misturou com células do Dr. Manhattan e fez um clone. Esse clone explodiu e se reconstituiu depois de um tempo igual o Dr. Manhattan. Importante a gente salientar que a Bubastis é um ponto cego vivo no tempo, um ponto cego ambulante. O Dr. Manhattan meio que não consegue enxergá-la. Como eu falei, esse processo todo levou anos. A Bubastis se reconstituiu totalmente poucos meses antes do início do capítulo 1 da história, o relógio do juízo final. E o Ark só ficou pronto para poder embarcar nessa missão 4 dias antes do início da história. Mas e aí? Tem alguma outra referência que você pescou e a gente não? O vídeo para o capítulo 6 vai estar aqui. Para o capítulo 8 vai estar aqui. É só clicar. Você sabe que com crise ou sem crise, semanalmente a gente está aqui com alguma coisa bacana. Até o próximo vídeo e tudo de bom para você!